Olá pessoal, tudo bem? Meus arquitetos, arquitetas, engenheiros, engenheiras, estudantes, amigos, familiares que nos seguem. Estamos aqui para mais um episódio do Papo BIM. E vocês vão perceber hoje que de um cenário novo, a gente está começando a ficar bom nisso, Paulo. Muito bom. E o tema de hoje, gente, de verdade, era um tema que há muito tempo, né, a gente só tem falado em BIM, em evolução. Hoje o BIM vai ser parte da nossa conversa. Mas eu acho que mais importante do que o meio ao qual, né, o BIM é entender como a engenharia vem evoluindo ao longo do tempo em meios, né? Como a prancheta foi um meio de desenvolvimento, como o CAD e o BIM hoje. Pode ser que um Miracle 3D apareça em breve. Isso vai acontecer, isso é natural, é evolução. Então hoje a gente tem o tema a evolução da prancheta ao BIM. E é super importante que vocês que estão acompanhando o podcast compartilhem, façam uns comentários, mandem perguntas, façam sugestão de temas. Inclusive a gente já teve uma pessoa que falou sobre PDMS, sobre refinaria, sobre Petrobras. A gente deve trazer pessoas para falar de temas que vão ter um contexto bem bacana. Então, a gente agradece você compartilhar com seu colega, com seu amigo, tá bom? Paulo, dito isso, eu gostaria que você fizesse nada mais justo que você faça a introdução do podcast, porque ele é seu sogro. Sim. Né? Já vamos falar de bate-pronto que o Márcio é o seu sogro e vale a pena você falar um pouquinho e fazer a introdução com ele. Exatamente, acho que a gente comentou um pouco dele no nosso primeiro episódio, né? Exato. E vamos lá, né? Acho que o episódio de hoje é bem legal. Da prancheta, né? A nossa evolução da prancheta ao BIM. Eu, particularmente, não peguei essa evolução, né? Não sou tão velho, como vocês podem ver. Eu né? peguei. Eu não peguei. Eu peguei, cara. Peguei o CAD, mas, né? Tem o Márcio aí para contar a história. Meu pai também me contou muito. Meu pai também é da área de projeto, então também veio dessa parte da prancheta. Então já ouvi muita história, né? Então vamos lá, vou apresentar aqui um pouco do Márcio. Eu vou até ler porque é extenso. É extenso, não dá para decorar, né? Gente. Então hoje estamos aqui com o Márcio Batistel, mais de 40 anos de experiência em projetos industriais, vivências em projetos na área de óleo e gás, mineração, termoelétricas, fertilizantes, alimentícia, química, farmacêutica e automotiva. Fundador e CEO da Batistel Projetos, Improtec Projetos e Improtec Engenharia. Hoje atuando como coordenador de engenharia. Então aí uma sólida experiência na prospecção de projetos de médio e grande porte, elaboração de propostas técnicas e comerciais, definição de escopo. Enfim, é um currículo extenso aí, hein, Márcio? Seja bem-vindo ao nosso podcast. E o melhor de tudo, meu sogro aqui, né? Puxa. Isso. Cara, senão churrasco de domingo não tá garantido, não, cara. Exatamente. E Dia dos Pais tá chegando, né? Vocês não sabem chegando. Quando a gente tá gravando, tá, gente? Provavelmente vai ser chegando. Depois, mas parabéns pelo Dia dos Pais, Márcio. Tá bom. Pra vocês, né? Exatamente. Márcio, por favor, eu fiz aqui toda uma introdução, mas se apresente aí para nós, por favor. Vamos lá. Bom, primeiramente eu agradeço de coração essa oportunidade, né, de estar aqui com vocês. Para mim é gratificante e nunca apareci assim na frente fazendo qualquer entrevista. Isso é tipo uma entrevista, mal dizer. Né? Exatamente, Tá? exatamente. Então eu estou aqui, estou à disposição para falar o que for necessário, o meu início de carreira, se eu já posso começar a falar sobre... A gente queria saber, Márcio, como é que você se define? Márcio Batistel, na engenharia. Como é que você chegou e falou, poxa, eu vou trabalhar com projeto, vou fazer engenharia, depois você vai explicar um pouquinho pra gente da sua formação. Como é que você iniciou essa carreira em projeto? Conta um pouquinho pra gente. Bom, vamos lá. Eu comecei em 1978. Nossa, né? gente, 78, ano que eu nasci, tá? Eu comecei fazendo cursos. Acho que quem é da minha época conhece a Protec. Não em Protec. A Protec. Ali na Liberdade, onde eu fiz curso de projeto mecânico. Depois eu fiz curso de projeto de tubulação. E fez um curso de análise de flexibilidade, mas bem superficial. A Protec tinha aquele livro, aquele book? Isso, sim. Marrom e preto. E preto. O mecânico era preto.
Nossa, por que eu lembro disso? Quer dizer, eu tenho um livro da Protec. Da Protec. Isso era uma referência, né? Sim, porque ali tinha os professores, eles são o Silva Teles. É verdade. Nossa, Silva Teles. Silva Teles. Ele foi meu professor na Protec. Bacana. Né? Usei muito esses livros. Então, esses livros de tubulação, tudo ele que... Ou seja, os tubuleiros que estão na época, que fizeram o curso do Protec, talvez muitos novos do BIM não tenho essa referência. Não. Mas quem tem aí 30 anos de mercado, com certeza, conhece. Ou passou, fez ou estudou, usou de referência o Silva Teles e todo. Não, até hoje o Silva Teles é referência. É referência para tubulação, principalmente. Exato. Né? Então, em 78 eu comecei trabalhando numa empresa de incêndio, que era a Walter Kit. Hoje ela é a Buxpiro. Tá. É a Buxpiro. Comecei lá em 78, fui pegando experiência. Quantos anos você tinha? Puxa, 20. A gente não vai falar do ano atual, não. A gente vai falar do passado. Tá? Não, 20... Hoje você tem 42, né? 42 anos. Experiência. Exatamente. Boa. 42 anos de experiência. Eu tinha 22 anos. Eu tô com 66. Putz, faz as contas rápidas. Caramba. 40 e... 40? 42 anos atrás. 42 anos atrás, cara. 42 anos atrás. Tá, então eu tinha 24. 24? Não. Para ele a cerveja é 0, né? Tá bom. Bom, enfim, aí eu comecei nessa empresa e fui aprendendo, porque eu estava começando, fui aprendendo a partir de direcionei a tubulação, sempre. Aí depois eu fui, em 1980, eu fui para a Natron. A Natron, na época, ela tinha... Mas nessa época, a Natron é famosíssima. Ela tinha o maior projeto do país. Era que é a Alcoa. Alumar. Né? Só prancheta. Só prancheta. Isso, tudo, estamos falando em prancheta. Eu fui para a Natron em 80, fiquei até 83. Lá, para você ter uma ideia, tinha o andar inteiro lá do Centro Empresarial. Sim. Aqui em Santo Amaro, né? Ele tinha um andar inteiro só Natron. E tinha 550 pranchetas. Tem uma... A gente vai ver se a gente consegue colocar na edição do podcast. Tem uma foto famosa que sempre roda em LinkedIn, em rede social, de um andar mesmo com várias pranchetas. Provavelmente foi essa da Natron. Sim, 550 pranchetas tinha trabalhando, todas as disciplinas, né? Na época, o meu chefe, quem é da minha época conhece, é o Walter Migliorini. Hoje eu não sei se ele ainda está na Projectus. Tá. Né? Ele era o coordenador da área de tubulação. E então eu fui migrando sempre para tubulação. E fui até o final do projeto em 83. Eu era para ir para a obra, em 82 na Alcoa, lá no Maranhão, São Luís do Maranhão. Mas aí nasceu meu primeiro filho, em 82, o Helder, né? O Helder. Que você ensinou tudo, né? O Helder eu acabei ensinando tudo para ele. Ele e o meu filho, o outro, o mais novo, o Vinícius, e a minha filha também, todos trabalharam na empresa. Tá? Depois de alguns anos, né? Eu vou contar. Tá. Todos eles trabalharam desde os 14 anos com projeto. Tá? Bom, então eu não fui para a obra, fiquei e fui indo, terminando o projeto. Aí era engraçado que começaram a mandar embora, porque o projeto foi diminuindo, assim, as entregas foram... E como que era mandar embora o pessoal? Aquelas fileiras de pranchetas, né? Aí vinha na sexta-feira, o cara até parece o Canarinho, não sei se vocês lembram do Canarinho, o artista, lembra dele, né? Sim. Ele parecia esse Canarinho, ele vinha com um carrinho empurrando caixa de papelão. E vinha o Salomão, o Rolha de Poço, o chefão da... Tirar o acesso do pessoal. Não, começar... Onde ele punha a caixinha, você estava dispensado. Não. Rapaz, eu passei por... Olha, fui até para o planejamento no final. Saí do projeto, fui terminar no planejamento, que aí não tinha mais onde ficar. Aí, em 83, eu fui para Jacopode. Mas você teve a evolução natural de você começar ali como desenhista, já começou como projetista? Desenhista, eu comecei na KID. Lá eu passei para DP, na KID. Desenhista projetista. Desenhista projetista. Em 2 anos, foi rápida a minha ascensão. Em 2 anos, eu fui contratado pela Natron como projetista. Júnior, claro. Porque nessa época tinha, né? Exato, Júnior, era aquela escadinha, né? Isso, desenhista projetista, projetista tinha copista. Copista, tinha os a gente vou pegar seu gancho aqui.
trazer para o universo de BIM, 40 anos depois. A gente estava em discussão esses tempos das equivalências de cargos. Exato. Você vai... Porque tinha um copista e tinha um desenhista. Isso. Hoje, a gente trazendo... seria considerado modelador? Modelador. Exatamente, Porque o copista não, mas o desenhista sim. O copista não, Isso. o desenhista sim, né? Porque ele está fazendo a reprodução de algo, né? Está fazendo a reprodução de algo que criado foi projetado, vamos supor, por alguém. igual na época, Isso. né? Os projetistas iam, fazia toda a parte de encaminhamento, né? Aquele Exato, pensamento mais... exato. Aí vinha às vezes algum desenhista projetista, passava algumas marcas, né? Colocava alguma coisa e o desenhista ia ali executando, fazendo... Enfim, era uma escada mesmo, né? Hoje em dia... É o que a gente trouxe no outro episódio. Para essa parte de BIM, a gente ainda precisa traçar um organograma correto. Né? Precisa ter grandes projetos desses para a gente entender como que vai ser essa equipe por um todo. Tem um episódio que a gente não lançou ainda, Márcio, que a gente falou exatamente disso. Tá. Que o BIM Manager, na nossa concepção, tá, gente? Ele não é a última instância técnica. Ele é um profissional de gerenciamento de informações, mas há a coordenação BIM, né, acima, que exatamente faz os tratos técnicos como um gerente de projeto na época. Sim. Então a gente, na verdade, tem as equivalências com o passar dos anos, mas se a gente olhar assim, é igual. É tudo a mesma coisa. Exato. O meio antes era copista, desenhista projetista, aí tinha o júnior, pleno e sênior. E você foi voltando. Foi evoluindo. Dentro da própria Natron, esses 3 anos, eu cheguei a sênior. A sênior e planejamento. Depois fui para Planejamento. Terminar o projeto ajudando o pessoal do planejamento. Não sabia nada de planejamento, mas não foi me mandando embora. Eu fui ficando. As caixinhas vinham toda sexta-feira. E você estava lá. Mas vem cá. Não, e o engraçado que tinha nas pranchetas, que é aquele andar aberto, não sei se conhece lá, é um andar muito aberto, e você podia fumar dentro. Meu Deus. Você não saía. O que eu tinha? Porque na época eu fumei. O que a gente fazia? Pegava um cinzeiro, o tubo do papel que imprime. Sim, né? Do rolo, né? Do rolo, colocava em cima do cinzeiro, né? E cigarro aqui, fumaça. Era um paliteiro. Era uma chaminé. Era engraçado. Bom, então teve essa fase, foi quase uns 6 meses de toda sexta-feira mandava embora. Tinha 2.000 e tantas pessoas trabalhando. Nossa, só de prancheta tinha 550. Sim. Aí toda a diretoria, bom, enfim, tudo. Tava lá. Tava nesse andar. É uma dúvida que eu nunca tinha parado para pensar. Como é que você fazia o planejamento sem project? Eu nunca parei para pensar nisso, gente. Como é que você fazia um planejamento de uma obra ou de SPUs? Como é que você fazia uma estrutura analítica de projeto? Na mão? Sem praticamente nenhuma ferramenta. Sem nenhuma né? ferramenta. Era na mão? Era na mão. Mas na mão, assim, num memorial descritivo, descrevendo o que era... Como é que era isso? Não, você pegava as folhas de isométrico, você tinha o isométrico. Exato. Aí você pegava e marcava no isométrico, você marcava os pontos e depois fazia os A4. Ou seja, não tinha um dashboard? O planejamento eram os pacotes. Eram os pacotes, isso. Pegava o pacote daquela área, eu lembro muito da área que eu trabalhei, a área 30, pegava o pacote daquela área, os isométricos, você picava ele no próprio isométrico, você ia fazendo as marcações e depois saía os formatos A4 com esse material de cada um. Isso Só nessa que eles ficam época. amarrados. Então, isso nessa época era a expertise do próprio projetista, né? Sim, de saber onde ele ia fazer as Por quebras das linhas, aí né? Aí tinha os DP, os desenhistas, você passava para eles. Exato. Entendeu? Porque hoje, nas ferramentas, a gente tem esse recurso de criar os sets, né? Isso. De você ir clicando, só que virtualmente. Então, lá, para fazer o 4D, a gente vai pegar, e muitas vezes a gente passa por isso, a gente pega algo que foi modelado de forma unitária, você quer quebrar spool. Você tem que reconfigurar quais são os itens, às vezes até remodelar, porque o planejamento definiu algo que a engenharia falou, não, a engenharia costuma não pensar. É errado falar dessa forma. A engenharia, ela foca na emissão da documentação e não com a visão de obra. Sequência construtiva. A sequência construtiva. Na época, você precisava ter um pouquinho mais de vivência de campo, Márcio? A sequência de fabricação tinha sim. Porque você tinha que pensar em tamanho de transporte. De spool, de caminhão. Exatamente. Então tinha uma lógica que você tinha que seguir. Tá? Para transporte porque não é você faz aqui e leva 300 quilômetros
dentro de um caminhão. Exato. Então, tinha uma lógica a seguir. Tá? Então, não tinha todo esse planejamento project, não tinha nada disso. Tá, o planejamento era mais simples. Era mais simples. Era e funcionava. Funcionava. Com certeza, né? Sabe por que eu tô falando óbvio? Porque a gente, quando começa a falar de tecnologia, de BIM, parece que não seja, pelo contrário, né? É a nossa vida atual, é a evolução da qual nós chegamos. Ele vai amortizando muitos problemas. Só que, assim, a assertividade a cada anos que vão se passando, a gente vai melhorando a assertividade. Sim. Porque, queira ou não, fazendo um paralelo, na competência do passado, vocês tinham que ter um olhar muito crítico entre o projeto que emite e o que vai para a obra. A preocupação era muito grande. E até os prazos, eu acho que os prazos não mudaram tanto, né? Não, os prazos mudaram bastante. Para mais ou para menos? Agora para menos. Ou seja, antes tinha muito. Você leva 3 meses, hoje. Entendeu? Fica tranquilo, todo mundo, a gente bate direto nesse microfone. No passado, você, comparando, tinha muito mais tempo para fazer projeto. Você tinha mais tempo. Sim. Por isso que eram os projetos milionários, né? Conforme você falou até mesmo, né? E aí eu comecei a imaginar aqui mesmo, né? Você falou aquele tanto de prancheta. E a gente fala, cara, não tem um trabalho colaborativo nenhum, né? Porque tá cada um ali trabalhando dentro da sua parte, assim, eu estou mexendo nessa parte, né? Responsabilidade minha. Exatamente. É isso que eu queria entender até mesmo. Como que era um pouco do fluxo de trabalho dessa forma? Tipo, você pegava uma área inteira... Você pegava um fluxograma... Não, mas não é que a área é sua. Que nem estamos falando na Tron Alcoa, que foi o maior projeto do Brasil até hoje. Mas ótimo falar disso. Tinha vários job leaders. Tá. Então, o meu job leader era o Iraola, que eu tive problema com esse cara. Um argentino. Mas você resolveu? Não. Porque era corintiano, São Paulino? Não, conversando de projeto com um amigo, você saiu da prancheta, o cara no meio da sala, ô Batistel, me chamava de Batistel, sempre, todo lugar sempre me chama de Batistel. Sim. Ô Batistel, eu olhei para ele e falei, o que foi? Tá fazendo aí? Então realmente eu subi de giro, aí fui lá no Volta Melhorina explicar tal, o que aconteceu, porque, você não pode ser chamado a atenção dessa forma. O Márcio já era rebelde naquela época. Não era rebelde. Você viu só? O cara chamar atenção no meio de todo mundo. 500 e... Porra, desde a prancheta, tá vendo? Aquele pessoalzinho em volta, todo mundo ouviu, opa, o que tá acontecendo? Então eu tive que ir lá, enfim. Mas se resolveu. Foi tudo bem, foi resolvido. O que acontece no projeto fica no projeto. Fica no projeto. É isso aí. Não, a equipe, nós éramos uma equipe, acho que 12 ou 13 para uma área. Só de projetista. Aí tinha os desenhistas projetistas. Isso nós estamos falando só da disciplina tubulação, né? Eu só tubulação. Não, exato. É só tubulação. Não, é só pra gente entender a grandeza, né? Do tanto de pessoas que a gente... Instrumentação, mecânica. Exato. Teve um cara de mecânica ganhando na loteria. É verdade. Ganhou aquele dos 13 pontos. A Loteca? Loteca. Ganhou, o cara foi embora. Foi embora. Era um senhor de mecânico, engenheiro mecânico. Ele foi embora. Bom, tinha muita coisa lá. Lá aconteceu de tudo. E a gente trabalhava... Era uma coisa que eu tenho, assim, que eu tinha uma letra. Eu tinha uma caligrafia para fazer os projetos, né, nos desenhos. Fantástica. Cara, hoje eu pareço um médico escrevendo. Eu não sei o que acontece. É a prática, o hábito. Não, acabou, né? Hábito. Acabou. Hoje, a gente vai falar disso, em que estágio você está. Hoje, Márcio, se a gente for fazer uma conta, a gente puxa a calculadora. Exatamente. Básico, assim. Vou fechar a conta do bar. Você faz a calculadora. Hoje a gente quer tirar uma medida tal, dificilmente você abre um documento, você pega o pente de desenho, abre lá e vai medir. A gente abre aí o arquivo, abre o arquivo, joga a régua, né, dentro do CAD, ou você usa o BIM com as ferramentas para saber áreas, volumes. Sim. As coisas mudaram muito. Por exemplo, a gente contando agora, e é muito legal, gente, porque tem gente que já perguntou se a gente cria uma pauta. A gente não cria uma pauta. A gente tem aqui alguns assuntos chaves, né? O Paulo, Tibu, Paulo, que a gente quer guiar. Mas as coisas são dinâmicas aqui. Perdido, senão fica... Né? E assim, você contando o início de tudo, dá para perceber que assim, a maneira de se fazer engenharia é a mesma. Só que você tinha um volume maior, ou seja, os pacotes às vezes não eram tão fragmentados, né? Porque quando se contratava uma empresa, a gestão na época
tinha que ser muito maior. Ou seja, se vai contratar, contrata uma. Né? E as pessoas que estão ali, elas já tinham que chegar com uma qualificação. Tinha muito isso de fulano que trabalha bem, o ciclano que teste. Fazia teste. Né? Quando eu entrei na Natron, tive que fazer teste. Como que eram esses testes, Marcinho? Só pra gente como é que é? Um trocador pouco. De calor, um desaerador. Faz um arranjo aí. Eles davam um esquema, faz o arranjo. Se você colocar um desaerador abaixo do trocador de calor, você já está dispensado. Pegava o fluxograma. Então, isso. Então você tinha que conhecer. Você tinha que ter a bagagem técnica. Isso. A habilidade com a letra, com a prancheta, com o desenho, com o esquadro, com a régua. Isso era treinável, né? Era treinável. Agora, o conhecimento sobre a tubulação, se você vai deixar uma boa, se você deixar vai fazer uma lira onde não pode. Esse exemplo que eu dei, colocar um desaerador abaixo do... Você já fez tudo errado. Já fez tudo errado, entendi. O desaerador tem que estar no alto. Então, eles dão um fluxograma, ó, faz um arranjozinho aí. O tempo que quiser. A gente tem falado muito no mercado atual, Márcio, sobre certificação e qualificação para BIM. Só que eu tenho sido insistente nesse assunto, Paulo, falando que a gente não pode, a gente tem que focar no meio, sim, a pessoa tem que ser boa nas ferramentas, entender o processo, a metodologia, mas a qualificação técnica, a experiência de campo, o escritório, saber projetar é o mais importante de tudo. Por quê? Porque eu tenho um caso também. Uma vez eu trabalhei em 2005 a 2007 na RPBC, na refinaria de Presidente Bernardes, em Cubatão. Na refinaria, tá, gente? Não é o presídio, pelo amor de Deus. E aí, o gerente da Petrobras, que era... como é que é o nome dele? Eu não vou lembrar. Aldo Hugo. O Aldo. O Aldo. Você conhece? Já conheceu? Conheci o Aldo. Então, o Aldo, ele virou e falou assim: Rodrigo, eu quero trazer a equipe de tubulação e eu quero aplicar um teste. Mas eu quero saber se o cara sabe modelar equipamento mecânico. Sabe o que ele fez? Ele separou... Ele pegou um desenho de conjunto de um reator, né, vertical, que era tripartido na montagem, entregava para mim, eu entregava para o cara e fala pro cara modelar isso aqui. E era um desenho de PDMS, né? De PDMS, Mas é um avanço. Que é BIM também, a gente já tá não. Mas trazendo pro teste, olha como é importante. O cara modelava muito, mas muito. Era 2 vezes mais rápido que eu, que era o administrador na época. Ele modelou, sei lá, em 15 minutos, algo que eu classifiquei com 30. Só que ele, gente, sério, o documento tava, o trocador tava tripartido, eram 3 folhas, eram 3x3, e cada estágio da torre ele modelou deitado, sem um norte, ou seja, ele não modelou vertical e modelou em 3 peças diferentes. E eu falei, modela a torre. Ele modelou em 3 equipamentos e como o desenho estava deitado, ele não considerou a elevação up, né, a direção up. E o cara foi desclassificado por isso. Pelo amor de Deus, você não sabe fazer leitura e interpretação de desenho, você pode ser sensacional, mas você precisa ter um conceito de engenharia básica. Ou seja, na época, isso já era algo assim, cara, você pode ser amigo do presidente da República. Se você não souber, você não entra. Funcionava dessa forma já. Isso daí nós vamos, mais pra frente nós vamos falar. Beleza. Porque, como eu falei, a Natron para mim foi uma escola. Ali eu aprendi tudo que tinha que saber. Tudo que você... Claro. Que foi um baita no projeto. Então, de lá, quando terminou, que eu saí da Natron, fui para Jacopoile. Ali na Verbo Divino, como é que chama ele? O Malta. Tinha o Malta e o chefe dele, que era o nosso chefe lá da... Aí tinha o Mexerica, todo o pessoal da velha guarda. Você está falando de um pessoal que eu já ouvi falar também, viu? Sim. Mexerica, sim. Eu não sei se tem se são vários, mas... Não, é um só. É um? Nossa, então ele é muito famoso. É muito famoso. Só pode ser um. O mais legal é se eles assistirem o podcast. Não, pô, ele vai gostar dele então, ter falado deles. Né? Legal. Então, lá eu conheci muita gente também na Jacopoile. Fiquei lá 3 anos também na Jacopoile, fazendo vários projetos, Petrobras. Bom, o que aconteceu? Depois da Alcoa, a minha vida foi Petrobras. A minha vida foi para Petrobras. Já focou em Petrobras. Tudo Petrobras. Então, lá teve um lance bem interessante na Jacopoile, que eu tenho um primo, Tadeu Ligeiro, né? Você conhece o Tadeu? Tadeu.
Ele é projetista, né? Trabalha com 3D até hoje. Não vou né? falar com quem que ele parece, porque pode estar... Parece. Não, pode não. falar. O Agostinho Carrara? Agostinho Carrara. Ele é a cara do Agostinho Carrara. Exatamente. Eu vou falar disso porque eu dei um treinamento para vocês lá na Improtec em 2003, Isso, 2002. por aí. Foi quando eu conheci a primeira coisa que eu achei que eu tava chegando lá e tinha um cara da grande família, o ator da grande família. Juro, foi bem Ele é assim. muito parecido. Eu quase pedi um autógrafo pra ele. É muito parecido. Mas enfim. Bom, então teve um lance bem interessante na Jacuari, que ele trabalhava no banco, ele era caixa de banco, o Tadeu. E ele queria sair. Eu falei, Tadeu, faz um curso. Aí ele fez no 28 de julho, você deve conhecer. Não, isso não conheço. Não, também é igual a Protec. Tá. Só que tinha em São Caetano, que ele é de São Caetano, no 28 de julho. Ele fez um curso, aí apareceu uma vaga. Chamei ele, eu falei com o Dimas, que era o chefão. Dimas, tem assim. Não, pode trazer, vamos ver. Fazer o teste. Ele pegou o teste. Coitado, ele nunca tinha trabalhado. Ele não sabia o que fazer. Não. Foi girando. Aí eu girando, os caras falaram, teu primo lá não sabe fazer. Eu fiquei umas 4, 5 pranchetas na frente, era prancheta ainda. Aí eu falei, faz o seguinte, dá uma disfarçada, aí pega o teste dele. Pegou, deixou um papel lá na mesa dele, passou para mim, eu fiz o teste para ele, voltou, passou. Entrou na Jacuari. E todo mundo ajudou, porque o pessoal era legal, era bacana. Eu quero ver o pessoal da Jacupori E hoje- sabendo. E hoje ele é puta projetista. Sim, não, ele cresceu bastante. Ele ficou com vocês anos. Sim. Mas é engraçado. Você vê, foi um lance, trabalhava em banco, e eu falei, não, faz um curso de projeto. Aí ele fez, apareceu a oportunidade, entrou na Jacuari. Eu fiz o teste para ele, ele passou. Que é esse tipo, mesmo E teste, ele teve que cara. correr atrás, né? Óbvio. Sim, mas a gente do lado dele ali, ele aprendeu, muito esforçado, aprendeu e foi embora. Sempre trabalhou com projeto. Ele era teu primo. Ele é meu primo. É, Depois tem o irmão dele também. Desse sério. da Jacupori, quanto tempo levou para você chegar na primeira empresa? Não sei se é a Então, vamos Batistel. lá. Na Então, vamos Batistel lá. Projetos. É, Batistel. Depois da Jacupori, eu fui para Cetal. Só não trabalhei na Promon. Você só... Só não trabalhei na Promon. Porque eu ia trabalhar com o Caveirinha. A Promon em breve, eu já fiz um convite à Promon. É. Eles devem estar aqui. Ah, que legal. Eu falei no primeiro episódio, a Promon para mim foi a minha escola. Né? E a Promon para mim foi... Eu sou do interior. Eu cresci na engenharia, quando estagiário, inclusive na Unesp, ouvindo falar sobre a Jacupori, a Cetal, a Promon e a Natron. A Natron era, assim... todo mundo falava Natron. Eu falava, gente, eu quero chegar nessa empresa, porque ali deve estar os melhores. Sim. E aí, eu soube que depois fechou a Bechtel. A Bechtel ali nos Estados Unidos, que fazia serviço para a BASF. Perto da Cadibim hoje. Sim, Ela ali ficava perto, ali em lá frente- perto da Cadibim, é no verdade. prédio, em frente ao Shopping Morumbi. Verdade, isso é verdade. Trabalhei para eles também. Então, eu só não trabalhei na Natron. Na Promon. Na Promon. Na Promon. Então, dali da Jacupori, fui para Cetal, depois fui para Ultratec. Você trabalhou nas maiores empresas do Sim, Brasil, Márcio. engenharia, sim. Só na Promon. Que também. fantástico. Eu ia para lá trabalhar com o Caveirinha, você deve conhecer. Ele era de tubulação. Não, de verdade não. Ele é Não sei se isso é bom ou é ruim, mas não. Não, muito bom, cara. O cara era sensacional como profissional. Ele era considerado no mercado. Eu tenho uma gratidão muito grande por ter aprendido muita coisa com o Cláudio Futigami, da Promon. Um cara que também me ajudou bastante, mas aí em sistemas foi o Alex Sandoval, o Fábio Montresor, que são pessoas que eu gostaria de trazer em breve aqui. Acho que... E cada um está muito bem nas suas empresas. E o Boris, o Roberto Kubik. Amigão, aquele gaúcho. Pra mim, enfim. trabalhei com ele. Então, aí em 85 eu fui para Ultratec. Ultratec, 85. Excelente empresa. Fizemos os projetos Oxiteno Sul, trabalhando junto com o Kubik. Nós tínhamos o quê? As pranchetas em volta de uma área fechada, onde o Kubik estava fazendo a maquete. Maquete manual. Isso, maquete manual. A gente projetando ali, ele montando a Oxiteno Sul. Isso é sensacional. Não, essas peraí. maquetes. Então, Demais, agora, demais. vamos lá. É inesperado isso para mim. Eu não sabia disso. Porque, assim, então, vamos trazer para a realidade. Geralmente em stand de shopping ou lounge para empreendimentos de edificações que são lançados, a gente vê aquelas maquetes lindas e tem empresas especializadas nisso. Sim. Na época, era um cargo
Era uma função, alguém que era contratado que tinha aquela habilidade manual de montar uma maquete 3D física. Mas não servia para compatibilizar. Ou já era usado para isso? Não, para interferências, né? Era usado para interferência? Sim, pô, você pegava. Você passava o isômetro pro cara, ele começava a montar, pô. Sensacional. Eu vi um livro desses uma vez, em PDF. Você já viu o pessoal compartilhando? Já vi. É sensacional aquele livro. Então pega interferência. Então a função de trabalhar em 85, de fazer a maquete manual, não era um propósito estético, era um propósito de... Além de estético, você pegava os problemas durante o projeto. Entendeu? Porque o cara ia montando junto com vocês. Isso, a gente vocês iam fazendo... Já ia montando. Eu não sabia disso. Já ia montando. Que sensacional. Para mim era só estético. Aquela unidade parecida, uma unidade da refinaria, no Sul. Pô, lindo. Ficou aí no prédio da Ultratec, lá na Brigadeiro. Eles têm ela lá, não sei se tem até hoje, mas tem lá como demonstração. A maquete do Oxideno Sul. Na Reparo, quando eu fui, tinha uma lá, sensacional. Na Reparo. Gigantesca, bem na entrada. As refinarias, eu acho que em São José dos Campos a Revap tem. Eu acho que a Braskem tem. Tinha também. A Reduc tem, e é assim, uma das maiores que eu já vi. E é muito legal, né? Você vê ela, parece que você tá... Porque a gente sempre, pelo menos eu cresci escutando isso, que tubulação é uma arte. Não é só tubulação, arquitetura é uma arte, engenharia é uma arte. Engenharia em si. Eu talvez não seja nostalgia, mas levando assim a habilidade de projetar há 30 anos atrás era muito mais complexo. De eu imaginar que tinha alguém lá fazendo a curva com raio, né, de pegando uma tubulação, cortando a tubulação e lá válvula, bateu. Tudo, bateu. Avisa o cara lá, faz um markup, né? Aqui a tubulação tá. No isométrico ele mesmo fazia um comentário e nem terminava. Não, volta, devolve aí. A gente tinha que arrumar para eles acertar a maquete. O cheque de interferência era a maquete manual. É manual. Sensacional. Muito bacana. E como eram feitas essas revisões na época da prancheta? Vocês utilizavam do mesmo desenho? Vocês acabavam gerando novas folhas? Como que era feito? Tinha que apagar o desenho inteiro. Não, você tinha impressão. As heliográficas, né? Aquelas máquinas... perfeito. De amônia. Era de amônia na época. Tirava a cópia e você fazia a verificação. Bacana. Então você desenhava... Claro, né? Você desenhava era como se fosse um rascunho ali para você... E aí depois você voltava, apagava e gerava essa outra cópia. Não, a gente desenhava com um documento final. Entendi. É muito legal. Não tinha para aprovação, né? Sensacional. Não é para aprovação. Não tem para aprovação. Não é draft, não. Isso aqui... Não, vai, o cara verifica e já vai mudando e vai embora. Entendeu? Vai mudando. Você passa as marcas, vai para o desenhista ou DP... Ele acerta o documento, você verifica de novo, aprova e libera para emissão. Mas isso leva tempo. Sim. Uma prancha feita na mão de uma pequena unidade, hoje a gente fala em 60 horas, né, no AutoCAD. Sim. Era mais de 400 horas. Uma prancha, mas também é detalhe. Muito detalhe. Muito detalhe. Então, o artístico, o detalhamento que você tinha manualmente, a gente saía, sei lá, o A1 equivalente na época para fazer uma prancha, a gente está falando de 300, 400 horas. Hoje, em média, 80 a 100 horas, né? Dependendo da complexidade, da densidade da área. Né? Aí tem a ver com produtividade, né? Tecnologia utilizada. Então, a gente sai de uma prancheta, todo mundo, entre aspas, compartilhado, mas cada um faz o seu, e aí depois você tem que revisar. Porque todas as áreas, elas são limitadas, né? Sim, tem limite de bateria, né? Limite de bateria. Aí você está fazendo essa outra aqui. Tem que fechar. A hora que você vem com a tua tubulação para cá, tem que fechar. Porque eu estou mandando tubulação para lá, ou ele para cá. Você deixa parado seus tains ali, né? Parado em certo ponto, o cara puxa dali para lá. Tinha muito... a gente tem no Brasil, assim... No Brasil não, acho que projetos no mundo. A gente tem, assim... Vamos começar. Começa. Tem as reuniões de kickoff, tem umas reuniões técnicas, tem as reuniões de design review para definições de N conceitos. Muitos conceitos de tecnologia, de BIM, né? Muitos conceitos da disciplina. Vocês levavam muito tempo para definir essas premissas técnicas sobre qual que é a elevação que a elétrica ia passar com os eletrodutos, os pipe racks, quantos níveis... Interação é igual, total. mas é igual hoje. Hoje faz muito menos. O
que você acha? Não, hoje é mais simples de você fazer essa interação, né? Essa interação de disciplinas. Antes você tinha todo mundo, hoje a gente está falando em home office. Você reúne, né, todo mundo numa sala, ó, é isso aqui. Não, como eu falei, é por área. Então, você é de elétrica, você está fazendo a mesma área que eu estou fazendo tubulação, você de instrumentação. Sim. Então, a equipe está fechada. Quem era o maestro nisso? Era o job leader. Era o job leader da disciplina. Os job leaders. Isso. Eles que iam em reuniões, né, com chefia, mostrar, ou pegar o escopo. A gente recebia o quê? Fluxograma e um layout. Layout mecânico. E eles repassavam as premissas para cada disciplina. Exatamente, do que foi definido. Exatamente. Então a gente pegava o fluxograma, lista de linhas e vinha o layout de mecânica. E você fazia as interligações. Começava a fazer os arranjos. Exatamente, os arranjos. Na parte de tubulação. Mas para todas as áreas, né? Você falando nisso, Márcio, Paulo, Tibu, vem na minha cabeça assim uma analogia natural. A tecnologia, ela fez com que muita coisa pudesse não ser definida, simplesmente acontecesse, e aí você vai ajustando. Ou seja, exatamente, começa, deixa a bagunça acontecer, e aí... Porque tem muito isso. A gente faz projeto, a gente já participou de projeto, tivemos a evolução como você, Márcio. E a gente percebe que, assim, quando se fala em BIM, muito se espera que aperte um botão e a interferência apareça. Só que aí, apertar o botão e sair uma interferência não significa que a interferência, a compatibilização aconteça. Ou seja, o ato de compatibilizar é você dar uma solução técnica. Eu tenho quase certeza, pelo menos a minha percepção, queria que você validasse, que a preocupação com as interferências antes era do job leader, das equipes, e todo mundo se conversava muito mais, e quem não se conversasse, o problema ia naturalmente aparecer. Ia na mão do job leader. Pô, fulano fez essa besteira. Tinha muito disso, um querendo comer o outro. Literalmente. Entendeu? Sim. Passar por cima de... Exatamente. Mas tinha aquela matriz de... tubulação de responsabilidade técnica, a tubulação manda a metálica que se vive. Tinha um conceito de quem era o dono do espaço. Tubulação sempre foi mandatório. Foi mandatório. Em projetos industriais, tá, gente? É a parte de processo. A gente está falando em projetos industriais, não edificações. Não. Como eu falei, só Petrobras, você só fala em refinaria. Sim. A tubulação... Química, petroquímica. A gente, quando fala, por exemplo, de instalações, né? Que é a tubulação de hidrossanitário, água quente. Aí não. Não, a gente não tem a matriz de compatibilização técnica, ela muda, é particular para cada segmento de projeto que a gente faz. Na edificação, não. O mandatário aí seria ar-condicionado. Exato. Estrutura ar-condicionado. Então, assim, você tinha uma integração, cada um trabalhava isolado, queira ou não, muito isolado, né, na sua prancheta, o job leader ali olhando, e integrando com os outros job leaders para que, quando você juntasse, sobrepusesse, palavra difícil, todas os CADs, as cópias heliográficas, ou a maquete fosse construída, o mínimo de interferência aparecesse. Eles tinham a responsabilidade de, isso aqui tem que montar depois no final e dar certo. Ia muita gente para o campo. Ia muito para fazer ajuste? Exatamente. Ah, tá. Sempre. Não tem como. Mesmo que o projeto está tudo certinho, bonitinho ali na prancheta, mas no campo sempre tem uma equipe grande. Exato. Ajudando na montagem. Ajudando para fazer melhorias técnicas, para corrigir falhas não previstas. Isso, exatamente. E rápido, né? O cara já conquista. Rapidinho já. Ô, Márcio, e a virada de chave? Vamos lá. A gente então, tá vindo da vamos prancheta, lá, né? Principalmente até pro CAD, né? Como foi essa virada? Se você pegou também essa virada. Lá. Eu aí em 85, estava lá vou falar da Ultratec, a última, né? Não PJ, desculpa, como funcionário, CLT. Sim. Tá? Em 88, 87, 88, não sei se vocês conheceram o Miguel. O Miguel, ele fundou uma empresa de locação de mão de obra, o Grupo Tarefa. Tá. Ouviu falar dele? Nunca ouvi falar. Grupo Tarefa. Não. O Miguel é um espanhol. O escritório dele era ali no Ibirapuera, em frente à IBM, no prédio. O escritório dele era lá. Aí ele começou a convidar o pessoal, que ele conhecia muita gente da Ultratec, que a Ultratec também sempre foi referência. Sim. Certo? Começou a convidar, ô fulano, você não quer
vem trabalhar comigo, você vem como microempresa. Microempresa, ME. Empresa. ME. Pô, mas como? Não, é 4 vezes o salário que você ganha aqui. Super Era- atrativo. Nossa Senhora. ia. Não. Aí, em 88, eu fui. Fui trabalhar pro Miguel, no Grupo Tarefa, com um salário top. Os que mais ganhavam era eu e o Fiore. Não sei se vocês ouviram já falar Já. dele. Fiore, excelente profissional. Os 2 salários maiores no Grupo Tarefa eram o meu e dele. Eu sempre soube que o Márcio era o mais Não, mas isso não é se vangloriar. Não, sim, é pela eu- tua competência e pela oportunidade. E a oportunidade que eu tive. Sim. Então, eu fui para trabalhar para ele na União Carbide em Cubatão. Fiquei lá de 88, eu fiquei uns 4 anos em Cubatão. Aí depois, ainda por ele, fui para Dalquímica, Guarujá. Mais 3 anos, subi e descia todo dia. Eu morava em São Bernardo, subi e descia todo dia. Então, aí foi quando começou o CAD, mas eu era reticente ao CAD. Não, sou prancheteiro. Esse cara, que negócio é esse? Não só você. Heróis da resistência. Não só você, mas a A maioria. maioria da minha idade, pô, tem gente que até hoje não trabalha no CAD. Exato. Né? Quando foi lá, depois nós vamos falar, lá no Rio, né? O pessoal trabalhando no PDMS, o cara não, ele olha a planta, ele não quer saber de ver o modelo 3D, que ele não enxergava. É uma resistência natural. Você entendeu? É uma resistência. Então teve essa resistência, e aí eu comecei a trabalhar no CAD na própria União Carbide. Né? Fui aprendendo, até que foi liberando. Né? Depois era 90 e pouco, alguma coisa assim. Tá? 98. Em 88 eu já comecei como empresa. Ponto. Aí vamos falar de empresa. Comecei como empresa, eu era único. Muito Né? bom. Você é único. Então Isso. você era. Tá, comecei, vou emitir a nota, vou trabalhar e vou fazer o meu. É isso aí. O que foi o desenrolar disso? Então, aí foi. Eu trabalhei 4 anos lá, depois mais 3 na União Carbide. Aí eu estava fazendo um trabalho na Ultrafértil. Você começou a se tornar conhecido, Sim. sua competência, Mas e sempre aí. pelo Miguel. O Miguel sempre Sem problema. me colocando nas empresas. Aí eu estava na Ultrafértil. Aí tinha os caras lá na Ultrafértil, o chefe lá, gente boa pra caramba. Ele falou, Márcio. E tinha o Jean de instrumentação. Ele falou, escuta, vai sair um projeto aqui da revamp do reator. Vocês não querem pegar para fazer? Eu falei, não, como assim? Não, pô, monta uma empresinha aí e tal, e pega, você faz a proposta, a gente vê se dá tudo. Você monta uma equipe e faz. Aí começou a Improtec. A Improtec começou assim. Começou assim. Surgiu uma oportunidade, você é residente Exato. e você entrou. Eu tinha a Batistel, né? A Batistel, aí mudou o CNPJ para limitada. Eu coloquei o Jean e o Miguel, é um projetista. Um outro. Um outro que é parente também meu, de estrutura metálica. Que era um projeto forte em tubulação. Formou um trio ali. E montamos a Improtec. Fizemos uma limitada. Mas aí, depois que terminou esse projeto, o Jean ficou na própria... Aí eu já abri o escritório em São Caetano. Mas abrimos em São Caetano. Você começou a fazer esse projeto, então a Improtec nasceu ali. Isso. Outras coisas apareceram. Aí sim. Aí começa a aparecer, você começa a girar. Aí nós terminamos o projeto e o Jean ficou na obra. Aí ele quis ficar, saiu, eu peguei a parte dele, e a do Miguel não estava indo muito bem com isso. Pegou a parte dele. Aí eu fiquei sozinho com a Improtec, Tá. lá em São Caetano. Aí começou. Aí começou a vir clientes. Começou a vir cliente e você fazendo como? No CAD? CAD. Ah, você já estava no CAD. Já estava no CAD. Mas você era o dono, O dono e metia a mão na massa. metia a mão na massa, no CAD. No CAD. Você teve que fazer curso de CAD. Uhum. Equi- No CAD. Aí já veio computadores pequenos, né? Imagino. 386, você fala? Eu tô bem, Tá eu tô sendo ironizando. ironizando, total. Eram computadores bem maiores do que estavam hoje, muito mais caros, inacessíveis. Exatamente. Não dava para ir na Santa Efigênia e voltar com um debaixo do braço, né? E nem pedir no Mercado Livre e tá no dia seguinte. Não tinha nada disso. Era bem mais complexo. Bem mais complexo. Ô, Márcio, para você que passou, até mesmo, né? Você passou
e muitos outros colegas. Aí existiu a resistência, mas e depois, né? Vocês viram que realmente aquilo era um benefício? Claro que é benefício, sabe? não tem Vocês dúvida. chegaram a falar assim, putz, cara, é sensacional a ferramenta, Fazia os bloquinhos, reaproveitava. Putz, aí tinha todos os bloquinhos, tubulação, você ia pegar lá. Então foi assim, começou. Todo mundo trocando disquete. Exato. Disquete, 5 1/4, não lembro. Aqueles, né? Tinha uns bolachão e tinha umas bolachinhas. Agora eu não vou lembrar a medida, gente, de verdade. Não, é impossível. Se você lembrar, tem uma coisa errada. Então, e era só... Não tinha Teams, não tinha Zoom. Não tinha... Acho que não tinha nem e-mail. Não tinha e-mail. Ferramenta de comunicação era zero. Era o disquete. Era o disquete. Sai correndo, leva lá para o fulano e passa... Isso. Leva lá, leva para o cliente. Sim. Entrega. Então foi assim que a Improtec começou, depois de 98, né? Porque de 88 a 98, teve outros trabalhos. Eu trabalhei para uma empresa chamada Cimatec, eu era coordenador dos projetos dela, sim, né? Mas já como microempresa. Eu coordenei o projeto da Niquelândia, da Níquel Tocantins. Sim. E Niquelândia. Nós implantamos 2 fornos. Não sei se chegou a ver forno lá da Níquel Tocantins. Não. É coisa assim fantástica, é enorme. Nós instalamos 2 lá, a Cimatec ganhou o projeto. E eu conheci lá, não sei se você conhece, Roberto Scarciófilo. Já ouviu falar? Já ouvi falar, ele é bem famoso. Ele tinha empresa também, a RWS, e ele era contra... Né? Eu trabalhava para a Cimatec e ele é a RWS. E os 2 trabalhando nesse mesmo projeto. O que eu fico assustado, tipo, é que o Márcio está falando nome e sobrenome de 30 anos atrás. Exatamente. A gente tentou lembrar meia dúzia de coisas. Não lembro. Vai, né? Teve um dia lá teve um dia lá em Niquelândia. Pô, quando eu fui para Niquelândia, é para contar? Pode contar? É para contar. Então. Eu só a gente aqui, não vai ter para ninguém. É só nosso aqui. Esse não vai pro ar. Eu não queria andar de avião de jeito nenhum. Medo de avião. Aí tá bom. Então vamos lá. E aí o Hermílio, filho do Hermínio, tem um jato. Do Hermílio de Moraes, que é o dono da Níquel Tocantins. Ele ia para lá e os caras... Não, vocês vão ter que ir junto. Vai ter que ir no jatinho dele. Rapaz... Você foi no jato do filho? Calma. A hora que eu pus o pé dentro do jato, aquele tubo, falei, não vou. Eu não fui. Você não foi? Não fui. E o gerente da Níquel, o senhorzinho lá, falou, Márcio, fica tranquilo, você vai amanhã de avião, de TAM. Eu falei, cara, eu não vou entrar nisso. Mas por que você não quis ir no jatinho? Fobia, medo. Você sabe que você deixou pelo caminho de criar, de adicionar no WhatsApp, né? Na época não tinha. Não, eu ia brincar, ia fazer uma brincadeira. Calma, gente. Consciência. De você viajar com o filho do Antônio Hermílio de Moraes. Ele estava lá. E eu não fui. E fui no outro dia, né? A Neuza, minha esposa, ela ficou brava. Mas o que é? Eu falei, gente, me deu pânico. Travei. Eu não consegui andar nem para frente nem para trás. Eu travei. Parece o pânico quando a gente fez o convite para ele vir aqui. Aí, né? esse senhor que era gerente da Níquel, ele falou, Márcio, isso aconteceu comigo. Fica tranquilo. Vai embora, compra a passagem, amanhã porque não era comum, né? Não. Entrar num jato naquela época... 2 semanas antes tinha morrido uma Mamonas. Não, daquela. Pelo amor de Deus. Não, entendi. Entendeu? Entendi. Deu pânico. 2 semanas antes tinha morrido uma Mamonas. Com jatinho igual. Não, pelo amor de Deus. Entendi. Aí eu fui de TAM. No outro dia. Fui de TAM. Oh, que legal. Cheguei lá, descemos em Brasília. Aí agora? Agora nós vamos até Niquelândia de avião. Pô, que avião? Mais um. Que avião? O cara falou, aquele ali. Era o mesmo. Não. Era um monomotor. Mais legal ainda, com aquela hélice na tua orelha. Na minha cara. Um monomotor. Cara, eu suava frio. E não tem o que fazer. Eu já estava lá. Pedir um Uber. Não. E era o único jeito de chegar, né? Era o único jeito. Era o único jeito de chegar em Niquelândia, era com esse avião. Que hoje não existe mais, né? Caiu alguns. Meu Deus do céu. Mas é verdade. 45 minutos de viagem. Você voa a 4.000 metros. Montanhas, planície. E aí o tempo fechou. Cara, eu tava com o jornal, mas eu tava de ponta cabeça. Jornal de ponta cabeça, eu não estava vendo nada. Só para eu entender, você estava ali como dono já da Improtec, viajando, ou estava como coordenador da Cimatec?
Aí o jornal de ponta cabeça, eu não tava olhando nada. Você só não queria ver. De repente ficou preto. Os caras entraram numa nuvem, cara, aquele avião. Entraram numa nuvem. O avião, foi uma eternidade. Foi 2 minutos, mas foi uma eternidade. Aí ele saiu, continuamos, eu suando frio lá. Sabe como que era? Ele serviu os negócios lá. O copiloto saiu, foi abrir uma cortininha atrás, tinha uma geladeira de isopor, deu um suquinho para um lanchinho para outro. Nós estávamos em 8 no avião. O copiloto. Cara, não, são coisas assim que não, a gente não passa nem 10% disso. Então, aí, neblina. E não chegava, esses 45 minutos não chegava. Aí os caras olhando assim, porque onde tem o painel tinha um papel celofane. Tava quebrado o radar deles lá. Sim. Não tinha. Eles viam no cheiro, porque bem os caras fazem tudo tranquilo, isso. né? Nossa, bem tranquilo. Não, foi legal pra caramba. Aí, a hora que estamos chegando, já deu 45. Porque eu marcando, os caras falaram 45 minutos, eu fiquei marcando. E passou, já estava 50 minutos. Os caras olhando aqui, pô, nós passamos do lugar, porque tinha neblina. Aí o que o cara fez? No manche aqui do avião. Virou. Do avião. Rapaz. Falei, agora vai morrer todo mundo aqui. Tenso. Aí o cara voltou, desceu. Bom, enfim, essa é uma história. E os caras lá dentro, tem um cara da própria Nick, na hora do almoço, conversando. Não, cara, não se preocupa não. Já caiu uns 3 ou 4 desse avião aí. É difícil, já caiu, a estatística tá tranquila. Não, mas pra tirar o sabe, porque eles sabiam que a gente tinha medo. Entendi. Foi muito engraçado. Então teve várias situações. Aí nós fomos na área da Nick, eu e o Roberto, que era o dono da RWS. Nós fomos fazer fomos andar para ver onde ia ser instalados os reatores, os fornos, desculpa. Aí passamos pela área de amônia. Cara, deu um problema numa válvula de amônia lá, aquela fumaceira. E, fechou tudo, nós saímos correndo. Quase a gente morre lá, cara. Quando a gente fala, eu vou trazer uma coisa interessante. A gente tem, nos últimos episódios, falado bastante sobre... A gente precisa ir para o campo, aprender... Gente, é tudo isso também, tá? O campo é fantástico. O campo é fantástico. É fantástico. O campo... Porque, no final das contas, Márcio, seja na prancheta, seja no CAD, seja no BIM, aonde você vai pegar a tua bagagem e vai ter essas histórias para contar. A hora que você vai falar assim, pô, o cara projetou A, eu vou ter que montar B... É ali que você bota a tua competência para resolver. Exato, é isso mesmo. E claro que tem esses bastidores, que são os... Assim, quando a gente falou... Márcio, vamos para lá. Gente, acredito, o Márcio ficou falando assim... o que eu vou ter para falar? Exatamente. Gente, a gente escuta essas histórias há alguns anos. E tem história pra caramba. Tem caso pra caramba. Aí eu falei, Márcio, você tem muita coisa para contar. Porque o contexto de contar as histórias é você pegar essa cronologia e falar... Olha, eu comecei aqui, eu me desenvolvi, eu tive que aprender, eu errei, eu ajudei fulano, ciclano, fiz boas relações. E principalmente, foi evoluindo como pessoa, como profissional e como empresário. Sim. E aí você chegou, na época, alguns anos depois, tendo que usar 3D. Isso, aí começou. E como é que foi? Porque aí a gente saiu, a gente tá falando de 3D, não estamos nem falando de BIM. Exato. A gente tá falando de 3D. Aí eu já não trabalhava mais. Você fazia só a parte comercial. Comercial da empresa, reuniões, enfim, propostas, tudo passar por mim. As propostas todas eu sempre fiz. Sim. Né, da empresa. As estimativas. As estimativas. A gente sabe bem. Tá? As nossas estimativas. Quem faz? Padrãozinho. Nosso padrão. Eu já não cuidava, já não trabalhava mais em AutoCAD, nada. Não tinha como, né? Não tinha como. Nós chegamos a ter, na época do Taíque, mais de 60 profissionais trabalhando. O projeto do Taíque foi o primeiro que você se deparou com essa parte 3D? Ou em alguns outros você já tinha pegado essa parte dentro da Petrobras? Já tinha alguns, né? Já tinha. Trabalhamos, o Rodrigo... na época que o Rodrigo foi lá... Eu comecei a implantar na Improtec. Na Improtec ou Batistel? Eu acho que era Batistel ainda. Eu acho que era Batistel. Depois mudou para Improtec, né? O Rodrigo trabalhou com a gente lá, nós estávamos... Que projeto? Isso foi em 2002. Por aí. Eu tinha acabado de chegar em São Paulo. Nós fizemos um projeto, a Improtec... O Helder tinha cabelo na época. Nossa, ele fica bravo quando vê esse episódio. O Helder tinha cabelo e era magro. Olha só, gente. Aí o Vinícius aprendeu. O Vinícius, que aí depois ele virou um administrador de PDMS. Sim. Bem conceituado. Ele me dava problema. Porque... Eu estava terminando de explicar, ele já tinha feito. Já tinha feito. Ele padrão Vinícius. Padrão cabeção. Só para vocês entenderem, a gente está falando da Improtec, né? Vocês ficavam na Vila Prudente, né? Vila Prudente, São Caetano.
o Vinícius trabalhou com você, o Helder trabalhou com você, A Natália. a Neuza, sua esposa, Neuza, sim. a Natália. Sim. Como é que todos vocês conseguiam separar bem as coisas como família? Porque assim, é complicado, né, cara? Não, tinha muito O Paulo veio a ser família no Taíque, né? Taíque, Quando conheceu a Natália, e foi aquela coisa discreta e tal. Mas, queira ou não, vocês tiveram que evoluir como família dentro do escritório e fora do escritório. Exato. Os seus filhos, o Helder, o Vinícius, a Natália, eu acho que fazia a parte financeira, ajudava na organização de planejamento, né? Planejamento. Eles foram fundamentais para você aceitar um pouco mais a tecnologia? Com certeza. Principalmente o Vinícius, né? O Vinícius sempre querendo aprender mais. Exato. E ele sempre foi autodidata. Ele não fez curso para ser administrador. Ele começou a mexer e foi fuçando até virar administrador. Ele sempre teve facilidade. Né? Sempre teve facilidade. E aí a gente fala de tecnologia, né? Essa evolução de tecnologia são até nos softwares de engenharia propriamente dito, como vários outros, né? Que nem a gente falou, planejamento, né? Então você sai de um planejamento onde você não tem nada, você começa a ter diversas ferramentas, como um project da vida, na época, um Primavera, né? Que a gente utilizava bastante. Sim. Então, assim, é uma ferramenta já que é uma puta de uma tecnologia para quem antes fazia tudo na mão ou até mesmo na cabeça, né? Você tem diversas... me dá uma lista de linhas. Bom, muitas tá aqui. mudanças, exato. É isso mesmo. Então, muito bem. Você teve um impulsionamento familiar, ou seja... O Helder me ajudou muito. Mas, então, como empresário, por que eu estou falando isso? Porque nós na Cadibim, a gente, não tão recentemente, alguns anos atrás, quando a gente, há 15 anos atrás na Cadibim, a gente começou, a grande dificuldade era o empresário ou o player que queria fazer o projeto em 3D ou BIM, ele falava, eu não confio nisso, porque ele não via valor. Ele não sabia se ia ter retorno. Eu vou pedir para usar a tecnologia, eu não vou estar encarecendo. Ele não conseguia ver na escala de desenvolvimento do projeto que ia sair compatibilizado, as listas iam ser automatizadas. Tinha o custo de licença? Tinha muito custo. A engenharia sua engordava, né? O valor final de engenharia aumentava. Porém, o valor agregado no produto que você entrega para a obra era... Suprimentos comprava mais assertivo, montava melhor. Perfeito, eu não estou falando de perfeito, fala melhor. Sempre com problema. Isso sempre com problema. Sempre. O BIM sempre vai ter problema, por quê? Porque você não consegue. Ele amortiza problema, ele não elimina. Ele não é um Mr. M que chega, joga um pozinho mágico e resolve tudo. Você teve um embasamento familiar para falar assim, pai, né, ô Márcio, vem cá que a gente vai tocar. E foi isso que te motivou de uma forma familiar vamos fazer com 3D. Você estava mais confiante por causa da família mesmo. Também. Mas era o mercado. Eu tinha que me... Era obrigação do... Você tinha que fazer ou senão você morria. Exato. A exigência, né? Exigência do mercado. Entendeu? Uma coisa que eu queria até falar. Hoje nós não temos projetista. Hoje nós temos operador de máquina. Você vê isso, né? Mas, com certeza. Os caras, vamos supor, você dá um projeto, você dá um fluxograma para um projetista que só trabalhou em casa e nunca foi para campo, não fez nada. Só no escritório, atrás do computador. Duvido que ele faz um arranjo como tem que ser. Eu acho que Entendeu? essa parte da qualidade perdeu-se muito. Por isso que as empresas hoje voltam a contratar as pessoas de cabelo branco para fazer verificação. Exato. Porque quando a gente fala assim, inclusive dos job leaders, vai chegar lá o gênio da tubulação com cabelo branco. Essa transição, Márcio, né? De conhecimento. A gente na engenharia nós tivemos duas fases muito complicadas. 1990, que eu não peguei, né? Colo, congelamento, plano real. Estava na União Carbide. O salário foi pela metade para continuar lá. Eu ainda era um moleque, mas eu lembro muito bem porque assim, ficou tantos e tantos amigos, né? De época falaram, cara, 1990 e 2000 e recente. Com o que aconteceu 2014, no mercado de óleo e gás, 2014, com a Lava Jato, com o escândalo de corrupção, né? Não, eu sempre tenho que tomar cuidado. Não a Lava Jato, mas toda a corrupção que aconteceu dentro do sistema
de óleo e gás, que a Petrobras movimentar o ecossistema de engenharia e produção dentro do Brasil. Esses dois foram críticos. Enxugou, e ali a gente perdeu muita mão de obra boa, né? 2008 também teve uma crise pesada. 2008, verdade. Verdade, teve sim. E nós passamos todas elas foram passando. Em 2008 estava ruim, a gente pegou alguns projetos com a Ultratec, pegamos alguns projetos com eles, que eles estavam fazendo umas obras, e depois comecei com a Galvão Engenharia. Eu loquei 5 pessoas. Eu trabalhei com você nessa. Eu prestei serviço. É isso. Eu loquei 5 pessoas lá no Rio, para Elaine. Para fazer comos. Meu Deus. Sistema de elétrica, instrumentação. Pedro Laureano. Exato. E dessas 5 pessoas virou 4 anos de projeto. Peguei Renest, peguei Tebig, o Taíque. Tebig. Outras. O revamp da Ilha Redonda. Ilha Redonda, tudo. O que eu trabalhei com Petrobras. Quer dizer, Petrobras foi a minha vida. Eu tive outros. Isso que eu ia falar. A tua história se converge, se sobrepõe à da Petrobras. E tem outros também, mineração. Eu trabalhei com a Bunge. Eu conheci o Barella Pai. Barella Pai e o Barelão. E o Orlando Brichese. Por quê? Eles forneciam serviço para a Bunge. Sim. Eles eram que forneciam. Eles tinham lá em Araxá uma equipe enorme. Você não chegou a conhecer o Eduardo Barella, né? O filho não. Não. Eu vou deixar aqui registrado um convite e eu espero muito, gente, que eu consiga, que esse vídeo... Que o Eduardo Barella, né? O Barella, eu não vou chamar de Barelinha porque é um barelaço, ele é um cara, um empresário... Ele foi uma das minhas referências de gestão dentro da Progen. Eu não tenho como esquecer disso. E por tudo que a Progen está fazendo hoje no mercado, principalmente com a reforma do Pacaembu, independente se para alguns isso é ruim ou não, o que ele está fazendo do ponto de vista de engenharia, de revitalização, de modelo de negócio, eu quero muito, muito mesmo conseguir fazer um convite e que ele venha aqui contar para a gente. Bacana, hein? Vai ser muito legal. Vai ser muito legal. E esse caso de eu conhecer os dois, porque nós participamos de uma concorrência lá em... como é que chama ali? Em Cajati. Tá. Cajati. E eles estavam sempre lá. Para eles iam ganhar. A Improtec ganhou. Aí comecei a ganhar lá, ganhei em Ponta Grossa. Que legal. E eles sempre juntos, mas aí nós tornamos amigos. Sim. Não tem nada a ver. Sim. Melhor proposta, enfim. E foi aí que eu conheci eles. E foi ali que eu tive mais proximidade com você. Sim. Foi lá que eu comecei a trabalhar em algumas situações de PDMS. E passou um tempo, veio a Lava Jato, aí 2014. As coisas foram completamente mudando. Você com 140 funcionários. Mais ou menos. 140 funcionários, gente. PJ, hein, por favor, não era funcionário. Sim, PJ. sim, desculpa. PJ, Você tinha uma equipe de 140 pessoas, porque eu né? tinha escritório lá no Rio, eu tive que montar escritório lá no Rio, eu tive escritório em Americana, trabalhando para... Americana foi posterior para Goodyear. Para Goodyear. Para Goodyear. Tinha uma equipe lá, então eu tive que abrir escritório lá também, e tinha a matriz em São Paulo. E... infelizmente, a Improtec... Aí aconteceu da Lava Jato, eu estava focado muitos contratos abertos em Petrobras. Petrobras tinha 4. E centralizou ali, ou seja, as coisas realmente estagnaram e a Improtec encerrou as atividades. Em 2014, o primeiro, acho que pode falar, o primeiro que foi preso da Lava Jato foi o diretor da Galvão. Da Galvão. E eu acho que foi o da UTC também. Não, foi da Engevic. Eu acho que isso... Não, mas o primeiro foi o primeiro mesmo. Foi o primeiro da Galvão. Eu fui numa sexta-feira lá porque eu estava dependendo de medições que estava atrasada mais de mês. Ali já estava acontecendo alguma coisa? Não, eles sabem. Da Renest. Da Renest, eu estava mais de 2 ou 3 meses que eles não me pagavam. Entendi. Aí eu fui lá negociar com eles. Falei, pô... O que está acontecendo? O que está acontecendo? Na segunda-feira me chamaram. Na segunda-feira, eu fui na sexta. Na segunda-feira ele foi preso. Caramba, Márcio. E ele falou, você fala com fulano, ciclano. E na ficou pelo foi caminho. Preso. Aí no outro dia ligaram para mim, Márcio, vem para cá, vamos fazer a reunião. Encerramos 4 contratos. Então eu estava pintando lá em cima com a brocha e tiraram a escada. E todo mundo na minha... Opa! Tá emocionado. Eu falei que a gente bate sem. Fica tranquilo. Todo esse pessoal nas minhas costas. Então tive muito problema, né? Mas isso já passou. Sim, você teve que superar. Aí nós continuamos com alguns trabalhinhos, né? Nós fizemos
começou a ir para várias... A gente começou a abrir o leque. Abriu o leque. Mais, Abriu o leque. Fiz a Tinha Roche a no Rio. a Roche lá em Jacarepaguá. Jacarepaguá. Aí a pergunta, você usava CAD e 3D, CAD e 3D, você intercalava. CAD e 3D. Você lembra quando você teve o primeiro contato com o BIM? Sabe por que eu vou fazer? Eu vou ter que encurtar isso. Exato. Não, eu vou ter que encurtar, porque senão o marketing que tá ali, pessoal, tá assim, já, ó. Acabou. Então, ele falou que não tinha o que falar com a gente. Mas é né? que eu não falei a metade. Fica tranquilo, Não, né? então, só estamos passando. Tinha muita coisa pra falar do Tibu, né? Não, deixa lá no Rio. Não, já mas falei você bastante já de falou mim, lá no início, Já. né? Você... Como ele conheceu minha filha. Sim. Eu ainda queria bater nele. Eu tô sabendo disso. Mas depois eu ensinei muita coisa pra ele. Não, agora já passou. Mas eu quero deixar bem claro aqui, meus 3 filhos Sim. foram essenciais. E minha esposa, claro, na parte administrativa. A Natália, na organização no Rio, quando ela foi para lá, Sim. que a coisa estava meio atrapalhada com aquele. Ela foi por isso, né? Ela foi ela e o Helder. Mas ela que comandou o acerto do trabalho lá no Rio, que estava se perdendo. Sim. Tá, do Taíque. E o Taíque nós fomos até o fim, até ele ficou até o final na ilha. Eu fechei as portas. Fechou as portas, na Ilha Comprida, acompanhando a obra. Que legal, Né? mas... O Tibu. Sim. E foi lá que conheceu minha filha, eu conheci pelo pai dele, né? Contratei o pai dele. O Tibuzão que a gente falou dele. Tibuzão, é. 2016 você conheceu o BIM. Aí eu conheci o Rodrigo. Quer dizer, eu já conheci o Rodrigo. 2016, gente, Agora aí você pode contar Não, a história. então, 2016 eu já tinha trabalhado várias vezes com o Márcio. O Márcio me fez um contato, como é que estão as coisas e tal. Eu tava focando em industrial, porque apesar de fazer as atividades com a Cadbim, eu falei, poxa, eu preciso de alguém de peso aqui. E eu lembro que o Márcio falou para mim o seguinte, olha, eu tenho 2 pessoas aqui comigo, posso levá-los? Eu falei, pode. Quando o Márcio chegou com o Helder, aí eu tomei um choque, falei, caramba, você... Né, tá, ele vai ficar muito bravo. Tá, gordo sem cabelo, eu falei, você é o mesmo Helder? Tinha o Tibu junto, o Márcio, conversamos, eu falei, cara, vamos... Até o Vinícius ia começar, mas aquele o Vinícius O chegou Vinícius aí, saiu, ele recebeu uma proposta e foi embora. É verdade. Saiu completamente, gente. Tá, desenvolvimento, foi para fora do país, enfim. Tinha muito a ver com ele, o dom dele. Bom, o Márcio... Vamos fazer os negócios, vamos fazer girar industrial e tal. Eu falei, tá, mas esses 2 aqui? O que eu faço com esses 2? Ele falou, dá um negócio aí, uma oportunidade para eles. Eu falei, carregar as malas aqui. Beleza, peguei aqui 2 apostilas, falei, tá vendo o computador ali? Senta ali, aprende aí, eu contei isso. Aprende aí. 2 dias depois eu entreguei um aeroporto na mão deles. Falei, tem um projeto aqui para você. Vocês já sabem mexer em BIM, em Revit. Gente, de verdade, assim... Eles tiveram que aprender pela necessidade, pela vontade, pelo querer. E aí a gente começou a ter uma tratativa sobre Márcio. Na real, o que a gente fazia com Petrobras, com Braskem, com BU, de PDMS, de outros... O BIM, eu falava assim, é a mesma coisa. Só não tinha aquela roupagem de integrado. Não eram todas as disciplinas que se faziam com esses softwares no passado. Não tinha um processo propriamente. Não tinha um processo. E aí você pegou um paralelo e foi, mesmo com você não era o operacional, né? Mas o Paulo e o Helder foram também, para mim, essenciais. O Leandro Batistel, na verdade, foi para os Estados Unidos. O Paulo, em razão de tudo que aconteceu, ele se tornou meu sócio, né? É verdade. Você, ainda na história da Cadbim, tem papel atuante, firme. A gente tem quantos contratos a gente já fez, você ainda atuando com a gente. E muito provavelmente você vai estar aqui comigo quando a gente vier falar sobre talvez um dos maiores projetos de lixo, de tratamento de resíduos sólidos do Brasil. Se Deus quiser. Que você está comigo conduzindo, porque vai ser um assunto, tratamento de resíduos sólidos com BIM, vai ser um assunto que o proprietário desse projeto que nos contratou, e você foi responsável por isso, vai ser algo pioneiro no Brasil. E a gente ainda não pode falar. Sim. Né? De uma forma aberta, porque os projetos vão começar. Mas a Cadbim que vai desenvolver isso. E você foi papel fundamental. Por quê?
Porque você é o Márcio, o desenhista, o desenhista, o da Protec, o que passou pela Ultratec, que pegou o avião, quase caiu, que fez muita coisa. E os teus cabelos brancos têm algo que para nós, que a gente fala muito no BIM, que é o mais importante, é a informação. Exato. A informação tratada, que se torna conhecimento. Sem conhecimento, você não desenvolve nada. E eu acho que o que de mais importante, com você contando tudo isso, é que assim, a mensagem de tudo que a gente queria compartilhar hoje era de que não existe atalhos. São raríssimos. A grande maioria das histórias de pessoas que foram bem-sucedidas, são bem-sucedidas, passa por perrengues, por não quero ir agora, não vou, não posso. Desencontros e reencontros que a gente às vezes não entende por quê. E você é uma prova disso. Que hoje você está conosco, é um dos pilares da empresa, trabalha, a engenharia, tudo passa na sua mão. E a sua participação no podcast, inclusive, eu falei pro Tibu, você não sabe. É uma forma de te agradecer por tudo que você fez nesses anos. Assim, não pode chorar e se emocionar. Mas é verdadeiro, porque assim, você tá com a gente desde o início, muito antes de 2016, né? Sim. Por ser o cara que evoluiu com o passar dos anos. Exato. E que tem muito a ensinar. O que você falou agora, eu acho que eu vou pegar para mim e vou complementar o que você falou. A gente sente falta também de tempo de projeto que a gente possa capacitar. Exatamente. Eu vou me considerar novo. Eu aprendo a cada projeto também, mesmo sendo diretor executivo, né? O Paulo, idem, mesmo não podendo pegar 100% dos trabalhos, abrir os... Então, assim, vocês transmitem um conhecimento para nós e realmente falta mesmo. Às vezes não falta porque as pessoas não querem aprender. Por exemplo, o Wesley, que esteve aqui com a gente, você já assistiu o episódio dele. Pô, é uma história fantástica. Sim. Um cara que busca, vai atrás e agora ele virou, eu quero desenvolver projeto. Ele falou, cara, eu sei muito de BIM. Só que ele também pega o mesmo gancho dizendo, se eu não fizer projeto, eu não vou ser um especialista como eu quero ser. Eu não quero ser o topo, exatamente. Eu quero ser o topo da pirâmide de conhecimento. E sensacional. A carreira está guiada exatamente com valores que eu acho super importante. Não vai falar só de BIM, ele vai falar de projetos. BIM pode ser que daqui a um tempo, quando ele tiver o cabelo branco, o BIM nem exista mais. Não, exista, mas como uma ferramenta de 3D. Um meio, exato. Porque das partes que a gente falou, né? Se a gente for colocar tanto a prancheta, o CAD e o BIM, eles são um meio, né? Então eles são as ferramentas utilizadas para se fazer a engenharia, entendeu? Exatamente. Então a gente foi mudando e pode ser. A gente não sabe, né? Quando você estava na época da prancheta, a gente não imaginava o CAD, a gente não imaginava o BIM. A gente não sabe se daqui a algumas décadas a gente vai estar falando de outra coisa e alguém vai estar falando, lembra do BIM? Mas com certeza. Nossa, então, do BIM. Alguém vai estar falando assim, a evolução do BIM é o Miracle. Exatamente. Pode ser, mas provavelmente. Posso fazer um fechamento com você? Pode, não, eu só posso agradecer? Claro, então, mas é óbvio. Quando você me convidou, eu falei, não quero. Eu não quero, foi segunda-feira. Não quero. Foi recente agora. Sabe, vocês não vão saber disso, mas assim, véspera de jogo de Libertadores, ele é palmeirense fanático, tá desesperado, porque eu não vou fazer uma previsão e vai estar gravado, ó. O Palmeiras não classifica. Não brinca não. Pode me hatear depois aí nos comentários. O Atlético passa hoje. Mas enfim, eu quero aguentar a zoação depois. Ainda vai ser campeão da Libertadores. Eu não zoo, então pode me zoar. Como é que um São Paulino tá zoando, né, cara? Mas enfim. Então, assim, você não queria falar, mas primeiro foi, o Palmeiras vai jogar. Eu falei, isso não é motivo. Vamos lá, poxa. Eu quis ir tirando, né? Colocando o empecilho. Você tava com receio. Tá aqui o Mate, assim, já deu 1h20, pelo amor de Deus. Já. Exatamente. Parece que começou agora. Teve que encurtar diversas histórias. De 90 pra frente eu falei pouco. De 70, foi. Eu falei... De 2015, 2016 ali a gente tinha só uma pincelada. Em 2016 começamos com a CAD-BIM, um primeiro projeto de industrial que foi a Galvani. A Galvani foi legal. O que eu queria te perguntar no seu fechamento é o seguinte, então. O que você vê de ponto em comum entre a prancheta, o CAD e o BIM? O que você fala? Poxa, isso com o passar dos anos não vai mudar, não mudou e nunca vai mudar. Quer que eu falo mesmo? Claro. Lista de material. Não, a lista de material sim, mas eu digo
o que tem de Nunca essência? vai mudar. Não, por de quê? essência, de Sempre essência. tem problema. Em meio, o que parece uma pergunta meio óbvia pra gente que tá falando do assunto, mas eu acho que é legal deixar registrado. O que você não vai mudar? Vai passar o CAD, passou a prancheta, passou o CAD ainda está, óbvio, não acho que vai morrer. O BIM está vigente. E o que sempre foi em comum? A produtividade melhorou, a tecnologia está aí para isso. Mas o que tem de essência ali em todos? Em todas essas fases, tem que ter o projetista experiente. Tem que ter a bagagem, tem que ter o conhecimento. Tem que ter o projetista. É o que eu falo. Né? A minha escola foi a vida, foi o tempo de... São 42 anos de engenharia. Né? Ou seja, é a engenharia, é a arquitetura, Exato. é a obra. É a obra. Exatamente. Independente da ferramenta que... Eu vi tudo. Legal. Entendeu? Então, o projetista que conhece, não o cara que opera só. Não estou desmerecendo, não é isso. Não, a gente precisa de todo mundo, até porque você, operando, vai ter a oportunidade para projetar. Entendeu? Então, para ser um engenheiro. Tem que ter um projetista, o técnico que sabe o que está fazendo. Sim. É o cara que vai discutir, o cara que conhece as normas. Tem um conhecimento. Exatamente. Muito bom. Para aquele projeto sair com qualidade, né? Eu lembro na época até mesmo, rapidinho, a gente já vai terminar, tá? Mas na época até mesmo lá do Taíque e a gente, né, operava ali o PDMS e a gente fazia diversos arranjos em que se você pegasse ali, não tinha como falar que estava errado. Estava certo, as válvulas, fluxograma, tudo. Só que você pegava um seu Arnaldo da vida, ele olhava pro nosso computador e falava, nossa, tá doendo o olho esse arranjo. É verdade. Entendeu? Porque assim, então... Não estava errado, só que o cara consegue dar uma solução de engenharia muito melhor. Ele já pensa em diversos... Ele já pensa em suportação, em análise de flexibilidade. Suportação, a gente pode ter economia de material. Então, assim, o cara faz um arranjo pensando em diversas coisas. Como? Somente com a experiência, entendeu? Porque é isso que você falou uma coisa certa. O cara hoje, que não é um cara de campo, um cara que sempre trabalhou no computador, você der uma linha de vapor para ele não vai fazer uma lira. Ele vai levar onde tem que levar. Até porque... o que é raríssimo, engenheiro de suportação. Sim, e engenheiro de flexibilidade. Exatamente. É raro, assim, a gente chama de mosca branca, né? Caros. São raros. Raros e tem um valor. Eles são caros porque tem um valor. Tem um valor. Mas porque são raríssimos. Exato. São especialistas mesmo. Exato. Muito bom. Então é isso. Paulo. Bacana. Deixa eu só agradecer, então. Vocês vão encerrar. Claro. Eu agradeço o convite. Fiquei bastante preocupado, mas estou muito feliz você ter me chamado e a gente poder bater esse papo aqui. Esse episódio, muito legal. Ele vai ficar como referência para muita gente, Márcio. É isso que é o mais legal. Tomara. Deu tudo certo, Márcio. Vamos bater recorde de visualizações. Opa, tomara. Cara, eu acho que... Eu sempre falei isso. A gente quando começou isso, o Papo BIM, ele foi com o intuito... Claro que a visualização é importante, porque a gente quer levar, principalmente, as nossas histórias, as nossas referências, o que inspire pessoas... Para assim, é fácil? Não, gente, não é fácil para ninguém. Nunca vai ser. Nunca vai ser. E a única coisa que a gente tem que ter sempre é resiliência, fé em Deus, comprometimento e ter muito amparo na família. Porque, como você falou, todos que tiveram aqui falando, e eu tenho certeza que todos sim, que virão, a família sempre é a referência. Então, seja a esposa, seja o pai, a mãe, o tio, quem quer que seja. A nossa família é a bagagem e a base para tudo. Eu sou bem grato a eles, pelos meus filhos, pelo Bruno também, depois que ele entrou, ele sempre foi... Agora você confundiu. Não, Bruno não existe. Paulo Tiburtino, Tibu e o Bruno. Ele foi sempre ponta firme, arregaçou as mangas para todos os trabalhos. Então, eu tenho a agradecer a ele também, não só aos meus filhos. E é isso, cara. Nossa, eu tô aqui pra... Posso falar? Deu uma puxada de saco agora aqui. Pelo amor de Deus. Não, tô falando a verdade. Não, eu sei. Eu também tô brincando. E eu tô com a CADBIM, você sabe disso. O que precisar de mim. Estamos. Se você não acha que eu sou CADBIM, eu sou CADBIM. Pelo amor de Deus. Não adianta mandar contato pro Márcio que ele não vai fazer trabalho se não for CADBIM, gente. Márcio, isso é uma lembrança. Opa. Que tem o seu nome. Que legal. Eu vou falar uma coisa pro marketing. Esse verde aqui é por causa do Palmeiras ou foi? Foi, né? Putz, nossa, ele tem até os... Márcio, uma lembrança. Obrigado. Uma lembrança da caneca do Papo BIM. Todos os convidados recebem o nosso singelo agradecimento. Obrigado. Através dessa caneca, para que você lembre desse dia. E quando te sentir saudade, vai lá no YouTube. Paulo, considerações finais, como você quer elogiar também para ficar bem ou você tá bem com o seu sogro?
Não, Mas tá bem. A gente tá bem. Que eu chamei de genro na primeira episódio. Exatamente. Eu chamei ele de genro. Não. Nosso dia a dia é muito bom. Bem tranquilo. Bem tranquilo. tranquilo. Nunca tivemos nada. Amém. Só coisa boa, isso que é importante. Sim. Pode fazer o fechamento, Rodrigo. Eu não tô falando muito, pessoal, com o meu nariz, tá? Eu tô fungando aqui. Deixa eu explicar pra esposa, pra sua família assim, gente, não é que eu pego só pra falar, não, o Paulo hoje não tá bem, mas era ele, tá? Pra estar conduzido. Mas, Márcio, de novo, agora meu agradecimento bem formal, assim, gratidão pela história, por compartilhar com a gente, por estar aqui e por estar todos os dias defendendo a Cadibim. Você, para nós, é um ativo da empresa, uma bênção. Então, obrigado. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Eu sempre falo isso e vai virar conseguimos mais um. Conseguimos mais um. Conseguimos. A gente tá ficando bom nisso, gente. E é complicado, porque a gente quer fazer podcast agora todo dia. Exato. Tem que trabalhar, né? Tem projeto pra caramba pra fazer. Mas, gente, obrigado. Então, eu agradeço demais a participação. O que está repercutindo, né, o nosso trabalho, que o intuito está sendo realmente compartilhar conhecimento, compartilhar história, inspirar pessoas. Então, gratidão. Gostou do episódio? Curte, compartilha. Não gostou? Curta também. Faz os comentários. É o espaço aberto, democrático. E a gente se vê no próximo episódio. Importante colocar pro pessoal também. Pessoal, comenta lá sobre temas que vocês queriam ver no nosso podcast, que acho que isso é importante. A gente já tem bastante tema, bastante pessoas aí que a gente está tentando chamar para o podcast, mas eu acho que vocês aí, né, colocarem alguns temas que vocês acham relevantes. Convidados que vocês gostariam de ver aqui, então fiquem à vontade, tá? A gente não tem todos os contatos, mas a gente vai atrás de quem tem, né? Muito bom. Então, gente, obrigado. De verdade. Obrigado, Márcio. Sucesso. Nos vemos no próximo episódio. Sucesso para Cadibim. Amém. Vamos lá.